Temos muita coisa para falar no vídeo de hoje, né? Um vídeo pós a segunda vez em que o Paris Saint-Germain conquista a UEFA Champions League de maneira seguida e a gente vai tentar aqui, eu vou tentar aqui conversar um pouquinho com você a respeito de muitas coisas que ocorreram nesse jogo e principalmente, né, e para iniciar esse vídeo eu gostaria aqui de falar que o Paris Saint-Germain não é mais, ou na verdade deixou de ser um projeto fracassado. Muitas pessoas aí, durante os anos em que o Paris Saint-Germain veio contratando grandes estrelas, diz que o Paris Saint-Germain não tinha projeto, que era um clube muito fraco, que era o sonho que não se tornaria realidade. Todos esses haters do Paris Saint-Germain agora, com certeza, estão bem quietinhos, estão se segurando aí nas suas casas, dizendo que não, de que sempre acreditaram, de que sempre foram, não torcedores do time, mas que sabiam que ele tinha potencial. Desde a saída aí do Mbappé, desde a saída do Neymar, que trouxeram aí diversas matérias de jornais importantes dizendo que não, porque agora o Paris Saint-Germain, né, sem Neymar e sem Mbappé, vai afundar no Campeonato Francês, vai afundar na UEFA Champions League, e na verdade aí acabamos de ver duas vezes seguidas o Paris Saint-Germain chegando na final e ganhando o título, isso que já havia batido em semifinal, já havia batido em final e perdido, né? Então é um projeto extremamente consolidado, é um projeto que deu sim muito certo e agora é muito fácil dizer que o Paris Saint-Germain é um dos maiores clubes do mundo e quiçá o maior, né? Hoje em dia a gente já começa a olhar para caras em que o Luiz Henrique, o grande pensador desse elenco, é um cara muito responsável por essas conquistas do Paris Saint-Germain, né? Que acabou aí apostando em jogadores que vinham a ser promissores, né? A gente pode falar de Hakimi, a gente pode falar na manutenção do Marquinhos, a gente pode fazer aí diversas trocas em que houveram no Paris Saint-Germain, inclusive a mais forte é a do Mbappé, né, onde ele disse que não estava feliz no Paris Saint-Germain, de que queria alçar voos maiores indo para o maior clube do mundo, que é o Real Madrid. Então, o Luiz Henrique não segurou a barra, deixou o Mbappé ir embora, trouxe outros jogadores, trouxe o Kvaratskhelia do Napoli, que é um jogador hoje fundamental para o Paris Saint-Germain. Então, todos esses movimentos do Luiz Henrique fazem dele, na minha visão, o principal responsável por todas as conquistas que o Paris Saint-Germain vem tendo ao longo dos anos. Super Mundial de Clubes, duas vezes o UEFA Champions League seguidamente, mas feito todos esses adendos e toda essa confabulação aqui sobre o Paris Saint-Germain, a gente vai para o jogo contra o Arsenal, um jogo extremamente técnico, um jogo extremamente tático, o que nós brasileiros, o que nós sul-americanos gostaríamos de ver na Libertadores, por exemplo, né, porque eu não sou um cara muito a favor da catimba, das faltas, do jogo violento, né, porque é o futebol raiz, como o pessoal diz aí, eu sou extremamente contra esse tipo de futebol, mas no jogo da final da UEFA Champions League que ocorreu ontem, foi um jogo de tabuleiro de xadrez, literalmente, você tinha o Arsenal com uma ideia muito clara, né, de se fechar e buscar aí um contra-ataque, se fechar, ficar na casinha dele, escondidinho ali, buscando um contra-ataque rápido. Você teve uma partida excepcional da zaga do Arsenal, tá? Então, assim, confabulando a obra toda, foi um jogo extremamente incrível. Inclusive, a aposta do Arteta deu muito certo, né? A aposta do Arteta em tirar o Gyökeres, né? O maior centroavante da atualidade do futebol inglês, e colocar o Kai Havertz. Eu particularmente, eu não vou mentir, eu estranhei bastante. Eu falei, mas por que vai colocar o Kai Havertz agora? Por que não deixa o Gyökeres, né? Faça a máscara e nada mais, né? Deixa o Gyökeres jogar. Mas a gente conseguiu entender, eu pelo menos consegui entender durante o jogo, que ele queria mobilidade no ataque, ele queria mobilidade, ele queria troca de posição. Então o Saka também vinha e trocava de lado com o Kai Havertz, e numa jogada o Kai Havertz, né, conseguiu aí incomodar bastante, fazendo gol. Então
um cara que tem gols em finais de UEFA Champions League, é um cara muito importante para esse Arsenal e infelizmente ele sofreu o pênalti que foi batido de maneira muito boa, né? Então o jogo ele foi extremamente técnico. Para você que queria um jogo de futebol, porque a pessoa fala, ah não, porque Champions League é futebol de gente rica, só os maiores chegam, sim. Não, o futebol ele é movido a dinheiro, ele é movido a grandes atletas e a grandes estrelas, só que com as apostas do Paris Saint-Germain em renovar o seu elenco, em trazer peças que eram muito boas e que são muito boas, mas que não eram tão badaladas para sua equipe, acabou trazendo aí a segunda UEFA Champions League seguida. Para o Paris Saint-Germain, já sabemos que não é mais um projeto futuro, é um projeto do presente, é o melhor clube do mundo, tem o melhor lateral esquerdo do mundo, tem o melhor lateral direito do mundo, que é o Hakimi. Infelizmente, nas cobranças de pênalti aí, nós tivemos um problema barra solução, que foi as disputas de pênalti foram muito boas, tá? Os atletas conseguiram bater os pênaltis até chegar a vez de Bruno Magalhães, que isolou a bola, contrastando aí com a tristeza do Arsenal, que mais uma vez fica sem título internacional, né? Vai lá comemorar e já está comemorando o seu campeonato inglês e infelizmente não conseguiu levantar a Champions, não conseguiu levantar aí o troféu mais desejado dos torcedores dos Gunners e contrastando do outro lado com a vitória do Paris Saint-Germain, com a construção de uma hegemonia, né, vencendo a sua segunda Champions seguida, e para quem dizia que era um projeto fracassado, para quem dizia que era um projeto que não faria sentido, que era um projeto só de estrelas, agora vai ter que engolir o choro, vai ter que engolir seco, porque o Paris Saint-Germain venceu a sua segunda Champions League, venceu com méritos, né? E infelizmente, né, para o nosso querido Gabriel Magalhães, né, que bateu o pênalti, que selou a vitória do Paris Saint-Germain, porque ele isolou a bola. Então, assim, ele bateu o pênalti, isolou, né, ficou ali inconsolável, foi para a torcida do Arsenal, que reconheceu ali o seu esforço, que não foi tão dura com ele, mas o que me chamou muito a atenção foi o nosso capitão da seleção brasileira, Marquinhos, indo confortar, né, o Gabriel Magalhães. Né, provavelmente eles tiveram uma conversa rapidinha, dando um abraço um no outro, e o Marquinhos passou por essa mesma situação. E isso é muito bacana, um pouco antes da Copa do Mundo, que está aí para começar. Você já tem aí os dois, né, capitães da seleção brasileira. Temos um Gabriel Magalhães muito jovem, muito técnico, que durante o jogo salvou umas 2, 3, quiçá 4 bolas de entrarem, e o Marquinhos, que é um cara sempre muito seguro, que é um cara sempre muito tranquilo, e é isso, né? O Paris Saint-Germain vence a sua segunda Champions seguida, não é mais projeto, não é mais sonho, é realidade. Quem sabe aí vai buscar o tricampeonato seguido no ano que vem, né? Vem muito forte, a janela de transferências vai vir aí, e quem sabe o Paris Saint-Germain não vai ter que contratar talvez um novo goleiro. Eu não tenho confiança nenhuma no Safonov, né? Apesar dele ser um bom goleiro. Pode também buscar aí alguém para as laterais, né, de reserva, porque foi um jogo muito desgastante. A gente conseguia ver ali na televisão que os caras deitaram no chão, né, que tinham câimbras o tempo todo. Mas é isso, PSG bicampeão da Champions, não é mais sonho, é realidade, né? Vai para o Mundial de Clubes mais uma vez e com grandes chances de ser campeão. O Mbappé deve estar chorando na sua casa agora. Se você gostou desse vídeo, você viu o jogo, teve alguma visão diferente de mim, o Arsenal poderia ter ganho se tivesse ido mais para cima. Na minha visão, ele fez o jogo dele, fez o gol, fechou a casinha, né? Queria ali dificultar os espaços do Paris Saint-Germain, mas numa jogada individual, né, acabou cometendo o pênalti aí a equipe do Arsenal, trazendo o Paris Saint-Germain de volta para o jogo, e depois, nas penalidades, venceu quem bateu melhor os pênaltis. Bom, o vídeo é esse. O que você achou sobre o jogo? Você assistiu? Você não assistiu? Vai ver o replay? Tá vendo só os comentaristas comentarem? Tá vendo só a mim aqui nesse vídeo? Não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito. Um abraço, até a próxima. PSG campeão da Champions. Fui!